Orando ao Senhor, já o fizemos aí por meio da palavra, por meio... Opa, muito obrigado. Valeu. Por meio da palavra, por meio dos louvores, e agora continuamos aqui esse nosso tempo de EBD de férias. Então, vamos lá, começamos, retomamos. Já convido os professores para que se assentem aqui nas suas cadeiras, aqui de apoio, para estarem junto a mim, tá? Venham animados. Convido aí os irmãos aí que se aproximem mais à frente, a gente precisa ouvir, então assim, tenta ficar aqui pertinho, é sempre muito bom, a gente se vê melhor, a gente se fala melhor também, tá? Tenho ressaltado aqui, tente sempre fazer as suas participações de uma maneira, com a voz bem alta, né? Deixa eu abrir isso aqui, de uma maneira bem alta, que é uma maneira da gente se ouvir bem, tá? E participar aqui, e sempre trabalhando aí com as participações, eu incentivo bastante, tá bem? Bem diretas e tudo mais, e a gente vai aproveitar isso da melhor forma. Irmãos, deixa eu só fazer uma ressalva, a gente vai começar a fazer a partir dessa semana, algo que a gente já deveria ter feito nas outras semanas, que é o quê? A gente vai mandar um material de resultado, assim, da aula de cada domingo para os irmãos aí naquele nosso método que a gente tem via WhatsApp, tá? Então eu digo isso por quê? Porque a gente não fez isso nas primeiras aulas, na verdade a gente está compondo, né, como a gente faz tudo isso, e aí acabou que surgiu essa ideia essa semana, e a semana foi bem corrida, a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente vai, e é uma maneira da gente trazer ideias pontuais do que a gente aprendeu aqui no domingo para quem queira, né? A gente recomenda, enfatiza para que você recapitule e aproveite aí o que o conteúdo trouxe, aí sempre ajuda, tá bem? Eu vou pedir para um play aí para gente aí no próximo slide, só para a gente rever. E gente, é o seguinte, eu tenho uma característica particular. Quando o meu time não está no jogo, na questão ali, geralmente eu tenho uma tendência sempre para torcer para quem está perdendo. Então isso é muito bom para a classe dos adolescentes aí, né? Mas me ajudem, por favor, cadê os jovens e os adolescentes? Tem uma turma lá atrás, lá na estrutura, na operação, o Isaac Guerreiro aqui, lutador, né? Tem alguns outros aí. Mas, gente, vamos participar aí, eu acredito, ainda dá. Aquela, né, Grazi? Ainda tá bem? Mas a gente tem as pontuações aí, isso é uma maneira da gente brincar, da gente interagir, tá? E o que acontece? Hoje, a aula aqui, a gente vai começar a falar sobre as micro-histórias da Bíblia, que faz parte daquele enredo maior da história maior. Então, a gente vai ter muita pergunta, tá? Muita pergunta, mas não é nada que um bom e velho crente não possa responder, né? Vai trabalhar aí com a nossa memória, vai trabalhar aí com o nosso retrospecto aí mental de se lembrar, mas participe, tá? A gente enfatiza, e a gente enfatiza assim também, olha, lembrou, ergue a mão, e para você, porque às vezes o que a gente tem acontecido aqui, uns 5 irmãos respondem junto, aí, cadê a Maiara? Eu não vi a Maiara aqui agora? Tá. Que a Maiara está fazendo a contação dos pontos, a contagem, né? Contação, meu Deus. A contagem dos pontos lá, e quem pontua para tal irmão. Então levanta a mão e participa forte aí para definir aí a sua classe. Ela vai olhar para quem primeiro levantar a mão, tá? Então, isso aqui não é pelos pontos, né, gente? Mas é só uma maneira da gente fazer sempre tudo dentro de alguma ordem, né? Que nos cabe a tudo que a gente faz na igreja, tá? Então preste atenção aí e participe da melhor forma aí, são as salvas que eu faço aí. Vamos orar então para esse nosso começo? Ore comigo, feche seus olhos, ore por mim, ore comigo ao nosso Deus. Senhor Deus nosso Pai, nós estamos com alegria na Tua presença e Te damos graças, Senhor Deus, pela grande oportunidade, pelo grande privilégio de estar aqui na Tua casa nessa manhã. Glórias ao Senhor, nós já cantamos aqui, que é tudo para nós, que tem feito uma grande obra nas nossas vidas e estamos felizes de participar nisso que o Senhor tem feito. Obrigado por esse mês, obrigado por essa semana de vitórias e de bênçãos e de realizações.
Obrigado por estarmos aqui na tua casa. E abençoe agora, Pai, cada irmão aqui presente, abençoe cada professor, abençoe a minha vida. Use-nos, ó Pai, para que a gente tenha um ótimo tempo de amadurecer, de crescer, de compreender coisas e ferramentas que fazem parte, que vêm para nos ajudar na nossa vivência de caminhada com o Senhor e de Te servir. Então, por favor, nos abençoe e nos ajude, porque nós precisamos. E é assim que nós oramos, Pai. Espírito Santo, nos dirige aqui em cada palavra, em cada ato, em cada participação, porque é o Senhor o nosso mentor, o nosso professor, e é o Senhor que nós oramos e Te buscamos e tudo Te pedimos essa manhã. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, a gente está então no nosso terceiro dia daqui da nossa EBD de férias. Primeiro dia, né, a Sandra fez uns comentários já, recapitulando para a gente. Primeiro dia a gente introduziu o tema, o assunto, falando do mapa panorâmico da Bíblia, que nos ajuda a nos situar da Bíblia. É essa ideia da gente olhar para todo esses dias, tá? E entendendo que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, se a Bíblia é a revelação de Deus, nós queremos se encontrar com Deus que se revela para nós. Viver essa amizade, essa caminhada junto com Ele, né? E isso deve ser algo muito forte no nosso coração, para nos enriquecer, para nos despertar. E aí a gente viu que essa caminhada é feita de macro histórias e micro histórias. Então, na semana passada, a gente visitou e conheceu aí, estudou sobre a macro história. Não dá o play ainda não, tá? Vou ter uma situação aí, por favor. E aqui ao vivo, tá, gente? Desculpa esses comentários aqui que a gente acaba tendo aqui. Não, coitado do pessoal lá, eu inverto o nome, eu faço uma coisa toda aqui, né? E então, assim, a semana passada a gente viu sobre essa história toda e única que a Bíblia conta. A gente viu isso em detalhes. E aí eu vou pedir o seguinte, eu quero que 3 alunos, né, porque os professores eles são um timão, aqui participam, mas eles são um time de apoio, né? Quem está aí mesmo participando, né, a gente olha para os nossos alunos. Eu quero que 3 alunos, um da classe de homens, um da classe de mulheres e um dos adolescentes, fiquem em pé e a gente vai contar com a participação deles nesse momento. Cadê? Quem são os voluntários corajosos? Os adolescentes, bravos, lutadores. Dias de luta, mas dias, né, de glória virão, cremos. Cadê homem? Um homem e uma irmã da classe de mulheres. Mais timidinhos. Pode ser qualquer um, irmãos, não tem critério. O critério é ter estado lá, mais um. Cadê das irmãs? As irmãs que estão na frente, né? Cadê? Gente, né, é só participação, tá? Cadê? Por livre e espontânea indicação, então, né? Cadê? Quem é indicada aí? Vamos lá. Aê! Participações. Gente, é o seguinte, vamos lá. Eu quero que vocês peguem os seus celulares e aí escrevam em algum lugar, ou pode ser uma caneta ou papel, mas escrevam assim, olha, da aula da semana passada, nós vemos que a gente pode contar essa história em 5 lances, em 5 palavras-chave. E anotem aí. Porque daí vocês vão falar para a gente e as que estiverem certas já vai pontuar para a classe de vocês. Vamos lá. Pode ser no celular, pode ser na caneta. 5 etapas que contam a história toda. Tá? Não precisa, é só assim. Pá. Aí depois que todo mundo tiver escrito, olha, a gente aqui, classe bíblica, né? A gente nem vai ter auditor para ir lá ver se a gente confia na palavra. Tem que confiar, né? Igual a brincadeira que o pessoal falou, né? Deus está vendo aí que você... Ok? Que a gente vai... Enquanto isso, vocês que não se candidataram, vão pensando quais são as 5 etapas. Porque é isso que a gente precisa sair. Essa história, o que faz parte dessa história? Porque ela vai nortear a nossa história completa, que depois vai fazer cenário para outras histórias. Já podemos? A semana passada, a gente falou da história toda que a Bíblia conta, que é uma história só, certo? Então, ela é marcada por etapas. Lembra do V que a gente fez? Não estava? Tem que ser alguém da semana passada. Irmã Elisa, a irmã foi chamada à participação. Foi...
Ó, alguém, quem faz? Por livre e espontânea pressão? É a mulherada jogadora, elas já estão percebendo. Brincadeira. Vamos lá? Pronto já? 5 palavras-chave. Porque a gente precisa enfatizar isso na mente, né? Mas não precisa pontuar também, gente. Vai ter muita oportunidade para pontos aqui, tá? É só para a gente... Eu quero, na verdade, o objetivo aqui é os outros ficar pensando qual que é a história mesmo. Quais são os 5 pontos? Quem aqui já lembra, por exemplo? Não vai ter que responder, já levanta a mão. A gente conversou, hein? Ninguém lembra? Já? Já? A história toda passa por 5 etapas. Eu fiz até um V assim, tem um slide do Vale, ajuda a lembrar. 5. Sem cola, hein, irmã Elisa? Tô brincando. Tô vendo a irmã Elisa e o Ailton ali, logo os homens e mulheres aí. Prontos? Não tem problema, gente. Se vocês lembrarem só 3, vai só as 3. E vai pontuar as que estiverem certas, entendeu? Em ordem? Primeira, segunda, terceira, ou pode ser primeira? Não, pode ser. Que daí a gente vai ver se... Ok? Vamos lá? Vamos lá, o que deu. Vamos já, porque daí depois vai ter outros pontos. Não tem problema, não. A irmã Elisa está conferindo as anotações que ela fez a semana passada. Olha, aluno do DBD, vem lá. Vamos lá, gente. Pode ser o que a gente tem aí, pode ser. Só para a gente... É mais um exercício para te provocar, lembrar daquele... Porque é a história principal da Bíblia. A gente tem que memorizar. E aqui é uma maneira da gente recapitular. Vamos lá? O pessoal é tudo CDF, pessoal aplicado mesmo, né? Eu já entreguei um monte de prova na vida com questão aberta e torcendo para as outras tá certo. Vamos lá? Fiquem em pé os 3, vamos falar. Pode ficar em pé os 3. O que anotou, anotou. Cadê a Maiara? A Maiara está de olho aí, né? O que eles responderem e estiver certo, aí vai pontuar já para a classe, tá? Então vamos lá. Prontos? A classe. Vamos lá? Fica irmã Elisa, Isaac. Vamos? Em pé? Só para a gente ir. Aí vocês falam o que vocês anotaram. Vamos lá. O que está anotado, está anotado. Não se anota mais, tá? Então vamos lá. Vamos começar... Vamos lá, Isaac, fala aí o que você anotou. A primeira etapa eu coloquei, perdão, eu não sei, eu lembrei, a criação do mundo, o princípio, e a criação do homem. A segunda etapa eu acho que foi a vinda de Jesus, né, patético, do seu filho, e a terceira já vem a salvação, a quarta a redenção, e a quinta eu acho que é a vinda que ainda vai acontecer, que é a vinda do Senhor, os dias atuais. Ok, e deu quantas etapas aí? Deu 5 etapas, tá. Vamos lá, Ailton, o que você anotou? Coloquei que Deus criou o homem, coloquei também a Bíblia é o plano da salvação, a criação, e também a Bíblia é o plano da salvação para a vida do homem. Esses 3. Irmã Elisa, o que a irmã, depois das muitas consultas... Depois a criação. Depois o amor de Deus pelo ser humano, né? Esses 3. Tá. Perfeito. Tá bom, não importa a ordem, tá? Importa aqui o que a gente vai ver. Agora eu vou pedir para o slide lá botar os 5 pontos. Não precisa estar na ordem, tá? Mas, ó, é esses 5 pontos que, assim, aí a gente vai ter aí, teve pontuação aí para todos os 3 aí, né? Acho que dos homens acertou quantos? Dos homens foi... Vocês fizeram 3 e qual que casou? Foi criação. Lê aí de novo. A criação, o plano da criação, da salvação.
Salvação do amor? Então foi duas. A irmã Elisa, qual que foi, irmã Elisa? Dois também. Isaac? Criação e redenção. Beleza, 3. Então, 2, 3, é isso, né? Então, gente, esses pontos precisam estar claros, porque é aquele vê onde tudo passa, é o vale, que ajuda a gente, né? Criou, houve a queda, precisou de um salvador, a salvação, a redenção, né? E aí é a eternidade. Sim. É verdade, hein? É verdade. Mais um ponto, é bem lembrado. Falou da eternidade do céu lá, né? Aí, ó, começaram bem adolescentes hoje, hein? Vamos lá. Eu acredito. Tá certo, gente? Então isso é super importante a gente se lembrar, tá? Hoje, então, a gente vai ver as micro-histórias, tá bem? E aí a gente vai fazer isso junto. Por quê? Porque tem bastante coisa, tem bastante história, a gente vai meio que passar nesses 5 pontos, só que contando as histórias agrupadas. A gente vai dizer assim, eu vou fazer perguntas e vão respondendo. Não se esqueçam de levantar a mão, responda forte, e depois que um levantou, aí a gente espera, porque senão a Maiara vai virar um computador alucinado ali de tanta gente respondendo, tá bom? Então guardem esse escopo aí, porque tudo aquilo que a gente vai consultar aqui vai passar por isso, tá bom? Na Bíblia, quando tudo começa, o que a Bíblia já cita como começo? Certo, criou os céus e a terra. A irmã Raimunda falou? A criação, né? Tudo isso está na onde na Bíblia? Que livro? Aí ponto para as mulheres, viu, Maiara? E essa história lá de Gênesis e tudo mais acontece na onde? Quem falou Éden? Quem falou Éden primeiro? Olha lá, a Sônia, a classe das mulheres, olha aí, hein? E como que o homem era lá na criação? Hã? Perfeito, o que mais? Inocente, limpo, puro, tá? Ok, tudo certo, né? Ele era sem pecado, né? Ele não tinha a queda. E com relação a Deus, como é que era esse homem lá? Tinha comunhão com Deus? Muita comunhão, ele tinha contato com Deus, certo? E como é que era o mundo daquele tempo? Paraíso, certo? E o paraíso era como? Sem pecado, e não tinha muito problema que a gente tem hoje, inclusive natural, sem maldição, né? Porque lá no Novo Testamento a gente vai ver um desdobramento disso, certo? Tinham 2 árvores lá, certo? Já eu perguntei, já entreguei a resposta. Qual o nome da... Estou perdido aqui. Qual o nome das árvores que tinham lá? Ergue a mão, porque senão eu não vejo. Ó, as outras classes aí, a mulherada tá arrepiando, hein? Ó, fica de olho aí. Depois vem o quê? Depois que teve aí as árvores e tudo mais, o que aconteceu? A queda, a classe de homens. Eu preciso de alguém para ajudar a ver aí quem está respondendo. A Sandra aí, fica no link direto aí com a... Tá? E aí, o que representou a queda? Pecado. Eu não estou ouvindo. Maiara. Então estão querendo te tirar. Não, é verdade, né? Porque, gente, é pai e bola, vocês perceberam, tá? Vamos, tá? Quando a gente fala aqui, então, do que foi a queda, falou aqui, houve o pecado, né? E com relação a essas outras coisas que a gente falou, o que mais fez parte disso? Separação de Deus, estava anotado aqui, falou, muito bom. O que aconteceu para a terra? Hã? A gente chama isso de uma outra coisa, a gente fala bênção, mas a gente fala também maldição. Quem falou maldição? Aí, ponto para as mulheres, é isso aí. Hã? Aí a gente vê aqui, ó, o que acontece? O que Deus faz com o homem? Porque o homem vai lá e pega o quê? Um homem que sempre quebra galho, né? Quando ele faz coisa errada, né? O que Deus faz com o homem? Hã? Antes disso, o que ele faz?
Porque ele chega lá, ele pega o homem lá todo, pega umas folhas lá. Hã? Isso, e depois disso, o que ele fez? Fez uma veste, porque quando Deus faz uma veste, Deus sacrifica um animal. Quando ele sacrifica um animal, ele já está representando coisa da história da redenção completa que ele está contando. E por isso está lá na Bíblia, entenderam? É isso aí. E aí Deus, isso é legal também, porque isso tem a ver com aquele traço que a gente fala de Deus, o Deus da providência, o Deus que provê. Porque o homem já logo, ele quis ser o autônomo, quis ser o manda-chuva, o chefe, e já começa errado, e Deus fala assim, vem cá, deixa eu cuidar de você, porque sozinho você não vai bem, né? E Deus ainda, antes de expulsar lá do jardim, daquela situação toda, mas depois de vestir o homem, Deus fala alguma coisa a respeito do homem, da mulher e tudo mais, o que é? Isso faz parte da maldição, mas o que mais que Deus fala? Também faz parte da parte ali das consequências, mas depois da consequência, o que Deus fala assim sobre a mulher e o... Antes de ser expulsa ainda, o que mais? Acontece uma coisa que a gente chama assim, Deus já faz um apontamento lá para frente, a gente está olhando para a história toda. Faz parte das consequências ainda, mas depois disso ainda lá no fim, não é para ficar colando na Bíblia, ok? E promessa, a promessa, Deus já faz assim, ó, vocês bagunçaram tudo, mas eu os amo de uma tal forma já há muito tempo que Deus já faz uma promessa, né? Mostrando o que é o amor de Deus e como a gente, homem é, né? Porque a gente muitas vezes a gente faria, não é? Aí depois a gente vai ter o que nessa história? Depois do Éden, o homem expulso, tudo mais, o que acontece ali? A gente vai ter nascimento, isso, a descendência de Adão, né? A família de Adão, e aí, mas aí depois, logo depois que acontecem esses episódios da família de Adão, o que acontece na terra? Teve que trabalhar, faz parte da consequência. E depois de tudo isso, lá na frente, capítulo 6, está falando que a coisa está meio complicada já ali. O que acontece? Noé, o dilúvio, acontece o dilúvio, né? E aí, por que o dilúvio acontece? Por que Deus faz ter o dilúvio? Ponto para os adolescentes. Olha, eu torcendo aqui, eu não posso, gente, não posso. Tô torcendo, não posso. Tá? E em meio à bagunça toda, tem uma família que está fiel, que é a família de Noé, né? Então Deus, ele passa a régua, ele zera toda a história. E aí os filhos de Noé, quais são o nome dos filhos de Noé? Já lá, isso aí, ó, é isso aí, Sem, Cão e Jafé, é isso aí. Esses são os filhos de Noé que depois vão repovoar a terra. Eles vão repovoar a terra. E desses 3 filhos, de qual deles... essa pergunta devia valer até uns 2 pontos já essa pergunta é mais forte aí. Desses 3 filhos, da onde saiu o povo de Deus, que depois vai continuar a história do povo de Deus? Jafé? Sem. Porque é de lá que vai sair o quem? Foi lá? Beleza, ponto para os adolescentes. A Júlia é jovem, adolescente, isso aí. Porque é daí que vai sair Nabor, vai sair Gerar lá o povo da família de Abraão. Sai tudo do povo semita. Quando a gente estuda teologia, livros, coisas do tipo, vai sempre falar do povo semita, o povo que veio de Sem, tá? E aí, depois desse capítulo todo, aconteceu o dilúvio e tudo mais, teve a Torre de Babel lá, tudo mais, alguns episódios ali do Gênesis. Aí depois começa a história de um pessoal que se chama o quê? Eu vou fingir que eu não escutei, tá certo, tá? Mas eu quero ver alguém aqui respondendo. Quem fala alto com força? Já falaram certo aí, já ouvi. Os patriarcas, aí ó, fala alto, tá timidinho, fala alto. Gente, se errar não tem problema, né?
Ó, aí nessa aí vai um ponto para os homens porque responderam, um ponto para os adolescentes que empoderaram aqui a resposta, né? Então, tipo assim, quem foram os patriarcas? Quantos foram? Vamos lá. Quantos? Não foi. Tem muito patriarca aí, ó, a dica. Quantos patriarcas? Minha mão está quase, está segurando aqui. 3 patriarcas. Perfeito, 3 patriarcas. Quem são os 3 patriarcas? E quem respondeu essa aí? Olha lá, ponto para os homens. Boa. Porque daí Gênesis vai passar contando do 12 até os 50 a história dos patriarcas e da sua família. E como termina essa era patriarcal? Vai terminar em qual momento? Gênesis 50, não vale colar na Bíblia. E aí? O que está acontecendo em Gênesis 50? Vamos lá, crentes, batistas, bom de Bíblia, pá. Quando eles, lá, os irmãos, vendeu, vai dar no que tudo isso? José, e José na onde? Egito, gente. Vai dar tudo isso no Egito, porque daí a família toda, depois que vendeu, comprou o irmão lá, tal, o pessoal vai para lá e eles chegam e eles vão ficar no Egito. E aí eles vão ficar quanto tempo no Egito? Essa aqui também a Bíblia fala. Quanto tempo eles ficam no Egito? 450 anos, não é. 430 anos, né? A gente vai ter 2 correntes de respostas, mas pode ser ou 430 ou 450, porque são 2 textos da Bíblia. Um mostra para um começo, outro para outro, por isso que impacta aí, tá? E qual que é a situação do povo lá no Egito? Escravo. Mas foi sempre escravo? Não, né? Porque no começo eles começaram bem. Família de José, chegaram lá, né? Alta estirpe e tal, estavam vindo bem, dando tudo certo. Só que o povo começou o quê? Crescer, virou uma nação que Deus falou para Abraão que ia fazer dentro da outra nação. Aí eles falaram assim, vamos segurar esses caras aí, senão eles vão complicar a nossa aí daqui a pouco, né? E aí, a gente tem, né, no começo favorabilidade, eu anotei aqui, depois opressão. Aí o povo começa o quê? Meio sofrimento, murmurar ainda não, eles vão murmurar na frente, vão murmurar. Que eles começam assim, porque daí depois Deus ouviu o clamor. Porque isso é chave em Êxodo. Deus ouviu o clamor e levantou quem? Um libertador, né? Quem é o libertador? Moisés, 20 mil pontos aí, né? Todo mundo alto, forte, bonito aí, né? E aí, esse povo precisa sair de lá, mas é um povo escravo que está servindo uma nação. E aí, o que acontece? O Egito quer deixar eles embora? Aí acontece um processo lá que a gente conhece como as pragas. Ei, Maiara, em que luta aí por esses pontos todos, né, Maiara? O Hélio, você ergueu o dedo aí, era para quê? E aí, essa pergunta é boa, porque tem perguntas que são sutis, é igual aquela da promessa lá. Como é que o povo sai do Egito? Com riqueza. Olha, um povo que é escravo está saindo, deixando a nação na mão, vamos dizer assim. Eles saem abençoados e regalados, porque Deus preparou tudo. Porque não é a história da nação do Egito, é a história geral de Deus com o povo que está fazendo. Estão percebendo a evolução? Esse passo a passo é Deus fazendo a história dele, né? Então esse povo, ele sai. E ele sai por quê? Porque Deus, ele falou lá, está até na pastoral do boletim, ninguém leu o boletim ainda, né? Mas assim, Deus, ele manda uma mensagem para Faraó, eu quero que esse povo aí saia do Egito, porque eu quero que eles façam o quê? E aí? Uma frase, hein? Eu quero que eles me adorem no deserto. Exatamente. Adorem no deserto. E é isso. E é legal, sabe por quê? Gente, olha que rico isso. O povo que estava no Egito, depois de 430 anos,
Era um povo da história, eles tinham a história, o acervo do povo de Deus, mas eles não tinham esse tete a tete que Abraão, que o pessoal tinha. Deus queria o quê? Se revelar para eles. Deus fala assim, leva eles lá porque eu quero que eles vejam lá no monte lá, eu quero me mostrar para eles de uma forma física, definida, clara, eu quero mostrar para eles quem eu sou. Porque Deus às vezes olha para a gente e fala assim, será que eu vou ter que ir lá na Moriá botar um morro para queimar? Porque eles não lêem a Bíblia às vezes, não estou falando que é o caso, tá? Mas eu só estou configurando aqui como às vezes pode ser. Crente que não lê a Bíblia, Deus está falando, eu quero me revelar, eu quero me mostrar para vocês, olha como o nosso Deus é, não é? Mas vamos lá, o que mais que acontece nessa fase no deserto aí? E que daí o povo vai para o deserto lá, rumo, né, a um outro momento. O que acontece no deserto? O quê? Hã? Isso, é um dos episódios, mas assim, chave, assim, que a gente fala, a gente até chama o Antigo Testamento todo disso. Hã? Perseguido? Não, também não, é episódio ali que é um lance da história, é um episodinho, mas a gente chama o Antigo Testamento todo disso. Deus cuidou? Vocês estão contando um monte de detalhe bom, tudo do momento do deserto. Mas tem uma coisa que é no deserto que Moisés, tal. Hã? Os 10 mandamentos que a gente chama com uma outra palavra. A lei, gente. Adolescente? A lei, gente, né? Porque daí, olha, é importante a gente entender isso, porque daí na lei vai envolver a Arca da Aliança, vai envolver o quê? O tabernáculo, vai envolver o véu, porque às vezes a gente está lá no Novo Testamento, lendo a história toda da Bíblia, fala, e o véu se partiu, e aí ninguém entende nada, ninguém sabe de nada, por quê? Porque só fica ali lendo o Novo Testamento, não entende as outras, aí você vai para o Antigo, ele conta toda essa história como tudo era. Por que o véu existia? O que ele simbolizava? Tudo isso acontece no momento do deserto. Não tem templo lá ainda. Não tem o templo lá. Salomão ainda não tinha, já estou antecipando umas coisas, né? Não tinha tudo mais, mas é um momento que Deus orienta e tudo isso acontece no deserto, não é? E aí vamos lá, a fase do deserto é uma fase boa ou uma fase ruim? O que faz parte aí? Difícil, né? Muita luta, não é? E quantos anos eles ficam no deserto? 40, olha, um grande coro. Agora o Hélio falou, né? Olha, então, né? Esses 40 anos era porque era essa distância para eles viajarem mesmo? Era para durar tudo isso? Era para durar mais ou menos quanto tempo? Não, nem era tudo isso. Hã? Não, 40 dias também não. Nem 3 anos, nem 40 dias. Era uns... a gente está chegando lá. Gente, quase 2 anos o pessoal chegaria lá nessa viagem. Só que aconteceu que o quê? Que o povo, já falaram aí, murmurou. O povo não reconheceu tudo que Deus já estava fazendo. Deus estava fazendo tanta coisa boa na história daquele povo lá, e o povo estava de olho que lá no Egito tinha melancia, tinha picanha, tinha carne, tinha os negócios, e aí o povo, né, mancou, e aí Deus fala assim, né, qual que é a sentença por meio dessa ingratidão do povo? Morreram no deserto. Todo mundo morreu no deserto? Toda a geração, né? Mas ainda sobrou ali uns ali? Quem sobrou? Falando bem alto, erguendo a mão para pontuar. Josué e Caleb, né? E é isso aí, gente. Então aí a gente vai ver que eles estão indo para um lugar que na Bíblia é tratado como o quê? Canaã. E qual? Terra prometida. O que tem na terra prometida? O pessoal tão louco para pontuar, isso aí, né? Leite e mel, uma terra boa para o cultivo pastoril. O povo de Israel era um povo que tinha os seus rebanhos, e Deus preparou uma terra para que eles pudessem fazer isso lá, né?
E aí tem um livro do Pentateuco que cuida bem da recapitulação da lei. Que livro que é esse? É aquele livro assim, preparação para entrar na terra prometida. Qual? Não, não é. Deuteronômio. O Jonas também não estava vivendo eliminatória, né, Jonas? Tô brincando. É Deuteronômio. Gente, Deuteronômio é um ótimo livro para se ler. Maravilhoso, porque ele vai recapitular princípios, coisas que fazem parte para a gente olhar, mas a gente não é do povo da lei, não é Antigo Testamento, essas coisas, mas é muito bom, né? E quem é o líder em meio ao deserto? E foi ele que entrou na terra prometida? Foi Josué, certo? E é ele que cuida dessa parte. O que que faz lá? Quando eles entram na terra, o que que faz parte desse momento da entrada da terra? Olha, boa, um dos dois motivos, é isso aí. Ponto, aí já. E outra coisa também, que não é só repartir a herança. Tem outra coisa muito chave, vem até antes disso. Não. Porque eles chegam lá, a terra está lá, tranquilinha. Tem muita briga para brigar. E, gente, esse é isso é chave para a gente entender na história, porque é um dos problemas que eles vão ter lá para depois. Porque Deus chega e fala, faz assim, assim. Deus é assim, gente, na história do homem nunca muda. Deus deixa um manual completo. Só que daí o homem faz uma leitura dinâmica e obedece 30%, 40%, 70% quando muito, né? Isso traz os seus problemas, né? Então, Josué é um livro que vai falar sobre esse momento de entrada na terra, dos embates, e vai falar sobre a partilha da terra, porque a herança é o que Deus tinha prometido para quem? Para Abraão, lá de trás, entendeu? Deus já prometeu, e olha só a história toda do Senhor acontecendo aí, não é? Aí depois desse momento que eles entraram, se assentaram na terra, era só assim, só aproveitar, não é? E aí tem um livro da Bíblia que fala sobre isso. Qual é o livro que é? Falando bem alto. O momento já entrou na terra prometida, é só obedecer a Deus, é só fazer do jeitinho que Deus falou para fazer. Qual? Levítico. Levítico fala da lei lá atrás na hora do deserto. Quem mais falou outro livro? Josué é o momento da entrada da briga lá e tudo mais, não é? Hã? Números também não, porque tudo isso está falando do Pentateuco, é tudo antes da entrada da terra. Josué entrou, agora eu cantei a bola, hein? E aí? Depois de Josué tem o quê? Isso é mais fácil que essa. Quem pegou a dica primeiro e falou? Quem? Juízes. O tempo de Juízes é o tempo que o povo chegou na terra, o povo está lá, e é só viver a vida na obediência, porque Deus é o rei dessa nação. Está tudo certinho. Só que o povo faz tudo certinho? Não, né? O que acontece, por exemplo, no livro de Juízes? O povo o quê? Ainda não. É daqui a pouco isso aí, né? Acontece alguns tipos, porque não é um juiz, são juízes. Sansão, por exemplo, é um deles. Mas por que os juízes surgem em cena? É muito mais que desorientado, eles estão passando barras pesadas. Presta atenção, isso aqui tudo é coisa que em momentos aí adiante a gente vai estudar. O livro de Juízes, ele mostra que existe um ciclo. É um ciclo assim, olha, e acontece no ano de 2020, 2000, acontece tudo isso, acontece. É sempre o ser humano, é sempre Deus, é sempre a mesma história, né? Deus deu uma terra, Deus abençoou, tá todo mundo beleza. Aí quando tudo fica beleza na vida, o pessoal o quê? Afrouxa. Tem gente que chama de safadeza, tem gente que chama, aí para de servir a Deus direito, para de buscar a Deus direito. Aí as consequências da desobediência, da falta de compromisso com Deus, vêm. Aí o povo sofre, aí nossa, meu Deus, aí começa a ir nos cultos para valer, aí começa a fazer campanha, oração, jejum. Ai, a vida ficou difícil, Senhor, tal. Aí Deus ouve o clamor. Aí Deus levanta um juiz. Um juiz entra em cena, em nome de Deus, faz a libertação que o povo precisa. Aí a vida fica boa. Aí o que acontece?
Gostoso, né? Gente, esse ciclo em Juízes, a gente pode ver por 12 vezes. São 12 juízes levantados, né? É um período que contempla ali, alguns estudiosos vão falar, em torno de 340 a 360 anos. Porque daí você fala assim, levantou, teve um lá, não lembro qual, mas ele ficou 60 anos, sabe por quê? Porque a gente fala assim, é porque, pastor, eles não eram uns crentes bons igual eu, eles não eram consagrados igual eu. Porque, né, como pode, Deus abençoe eles fraquejar depois, mas é porque o que acontece? A gente está falando de processos de tempo, e a gente precisa ver como a gente é frágil, como a gente é limitado, a gente precisa se agarrar ao Senhor todo dia, porque senão a gente assim, primeiro ano, beleza, quinto ano, certo, aí chegou lá no 10º, Deus, estou só esperando, só colhendo as bênçãos de Deus, só o que está dando bom, né? Não preciso servir ao Senhor com tanto zelo assim, não preciso ser tão comprometido, não preciso ser tão radical. O ser humano é o mesmo, e lendo o livro de Juízes a gente percebe nuances disso. Em Juízes a gente vai ver que, por exemplo, Deus falou assim, entra na terra e faz do jeitinho que eu estou falando para vocês fazer, não deixa ninguém. O povo obedeceu? Obedeceu. Já começa aí. Eles deixaram um monte de gente lá que não era para ficar lá, né? Então tudo isso no livro de Juízes. E aí a gente tem o último dos Juízes. Essa vale uns 3 pontos, hein? Quem é o último dos Juízes? Como? Samuel, os homens, Samuel, o último dos juízes, não é? E olha só, Samuel, ele é o primeiro dos profetas em Israel, além de ser, né, o último dos juízes. E como é que surge a história de Samuel no meio do povo lá? A Bíblia conta, como é que foi? Ana pediu, né, e consagrou depois esse filho. E Eucana era o pai. E tudo isso por quê? Porque havia o sacerdote lá, tal Eli, mas os filhos, né, não estavam bem lá, não estava bacana, né? Então, assim foi. E aí, só que aí Samuel foi representando o Senhor, foi fazendo ali tudo mais. Só que chega um momento que daí, aí alguém já cantou uma bola aí antes. Aí chega uma hora que o povo começa a falar assim, o povo começa a olhar para as nações ao redor e... Aí, estava guardada. O povo começa a olhar lá para o lado e falar assim, todo mundo tem um rei, por que a gente não tem um rei? Porque às vezes o ser humano ele é assim, né? Ele fala assim, todo mundo aí tem um monte de problema, por que eu não posso ter também? Né? Eu quero um monte de pecado, e o pessoal está tudo errado, eu vou me inspirar neles, eu vou trazer para a minha vida o que não preciso ter. Né? Olha como é que o ser humano não muda, gente. Né? Eles pedem um rei, e Pastor isso... Só queria colocar um pouquinho Perfeito. Ponto aí. É que o ser humano, ele tem muita necessidade de ser assim, comandado. E tem que ter um líder, né? Então, quando os juízes morriam, já estava todo mundo já perdido lá, eles começavam, né, a sofrer as consequências e tal. Aí eles clamavam por outro líder, né? E até então, a gente vê que os reis, eles queriam reis, eles não estavam colocando Deus como líder da vida deles, né? Eles queriam um humano para ser líder deles, sempre, né? Como Moisés foi, como Josué foi, como os juízes foram, né? Aí que está a visão errada, né? Perfeito. Porque nós não precisamos mais viver debaixo de uma liderança humana, porque nós temos um líder, um pastor, né? Vai chegar lá na frente. Mas é isso, o erro foi justamente esse, né? Eles pediram um líder humano. É isso aí, muito bom. Professores, podem fazer sempre igual a Anali, tá? Porque, vamos construir junto. Porque, sabe, o povo é mais ou menos assim, gente, Qual que é a frase de Deus a respeito da história de Israel? Olha, eu serei o povo deles, eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. O povo só precisava viver fidelidade. Havia umas tribos, havia o sacerdócio em Jerusalém lá, era só ir adorar nos tempos do ano que eles tinham que adorar e viver na terra que o Senhor tinha dado para eles. Só que aquela coisa assim de, mas está faltando alguém.
né? E que vai ser uma resenha toda particular a respeito disso, né? Então, assim, é por isso que isso desagrada a Deus, porque Deus fala assim: olha, eu tenho estado, eu tenho provido, eu tenho cuidado, né? E é algo que a gente vê isso aí acontecendo. Daí, então, e Deus é tão misericordioso que o povo quer um rei, Deus fala: tá bom, eu vou tolerar, eu vou permitir, né? Aí começa a época em Israel que se chama o quê? Da dinastia dos reis, né? Das lideranças definidas. Quem é o primeiro rei? Saul. Saul agradou ou desagradou a Deus? Desagradou? Isso começou certinho, né? Geralmente o pessoal começa certo primeiro ano, né? Primeiros 6 meses, né? Tô brincando, vamos orar, gente. Tipo, faço umas brincadeiras meio sem propósito, né? Hã? Exato, isso mostra a importância da fidelidade, porque Saul, fala assim, a gente já lembra de Saul, a gente lembra assim, nossa, péssimo exemplo porque ele desandou depois, e teve 2 motivos que fatalmente desagradaram a Deus, a essa vale muitos pontos, hein? 2 motivos assim que Deus já tinha instruído e Saul foi lá e falou assim: ah, mas não é Deus que manda aqui, eu sou o rei. O que foi? O sacerdote, profeta Samuel, exato. Estavam para uma batalha e era o profeta que cortava a fita e falava: agora vão porque eu consagrei esse tempo aqui. O profeta que, né, era o sacerdote, era Samuel. Só que Samuel estava para chegar. Aí Saul começou a ver a guerra para começar, a pressão das pessoas ali: não, vamos Saul, você tem que resolver. O que ele fez? Ah, daí, vamos lá, eu vou fazer o esquema. Desagradou, desobedeceu a Deus. E tem um outro episódio ainda. Show, é isso. Aí ele falou assim: ah, não precisa matar tudo, né? Esse rebanho bonito, né? Vamos lá. E terminantemente isso desagradou muito a Deus, né? E aí Deus, então, é aí que Deus separa um outro rei, qual é o nome? Davi. Davi agradou ou desagradou a Deus? Fala bem alto aí para fazer uns pontos aí. Olha eu na torcida, não entendi. É isso aí, ele desagradou a Deus, né? E aí depois de Davi vem qual? Quantos anos Davi reinou? Pergunta difícil, né? 40 anos. Olha a irmã Celestina, hein? Muitos pontos aí para a classe de mulheres, hein? Fica só ali, fala bem alto, hein, mano? Que às vezes a gente não escuta aqui ainda. Ó, aí a gente, depois de Davi, teve mais um rei. Quem foi? Salomão. E qual que foi a vida de Salomão? Salomão acertou, fez bonito, como é que é? A velha história, né? Começa bem. Qual que é o marco que a gente entende assim: nossa, Salomão começou muito bem? Isso, pediu sabedoria a Deus. Coisa que às vezes a gente assim, né? Quando começa a dar certo as coisas, aquela fase de juízes, né? Ah, já sei. A gente não ora, a gente não busca, a gente não consagra. Exato. Ele busca a sabedoria, mas depois ele vai sair da linha, né? Que nem falaram aí. O que a gente pode entender que foi o momento que Salomão saiu da linha? Começou a misturar. Como é que é? Perfeito. Começou aqui, complementou ali, fechou a conta no Jonas. Ele casou muito. Aí fala assim, casou muito mesmo, né? Muito casamento. Por quê? Porque eram alianças políticas, né? Tipo assim, olha, Deus já tinha falado, era uma prerrogativa para vocês: não ajuntem cavalos. Salomão se encheu de cavalo, porque cavalo era poderio bélico, era guerra, era embate. E Deus já tinha dado tudo para o povo. Deus tinha feito tudo. Deus falou assim: só obedece, né? E aí ele foi lá, muito cavalo, muitas alianças políticas. Os casamentos eram para crescer o reino. Deus já tinha feito algo maravilhoso no tempo de Davi e tudo mais, né? E aí, mas depois Salomão volta, né? A gente tem livro da Bíblia que fala sobre isso. Livro que a gente pode entender lá no meio da Bíblia,
Provérbios fala de conhecimento, sabedoria, atribuído a Salomão também. Tem um outro que fala um momento que ele está meio olhando para trás, assim, qual? Qual? Lamentações não. Jeremias. Oh, ainda não ouvi. Cantares não. Cantares é poesia. É um momento que ele está meio na bad. É um momento que ele fala assim, ó, melhor estar num velório do que estar numa festa. Não, não é Jeremias. Eclesiastes. Aê! Oi? Uai, mas tem que falar alto, eu não ouvi. Falou. Ó, bota para as duas classes aí, Maiara. Ó, a competitividade tá alta. Tá bom, gente? Então é isso aí. A tradição aplica isso para isso aí, né? Quem é que quis construir o templo para Deus? Deus pediu o templo? Não pediu. Quem é que quis? Foi Davi. Deus não autorizou, né? Deus autorizou quem? Salomão, né? Mas quem é que comprou material para construir o templo? Davi. Davi preparou tudo, né? E após tudo isso que a gente falou, Salomão, muitos cavalos, muitas mulheres, momentos, ciclos na vida, tudo mais. Depois do reino de Salomão, o que acontece? Ele passa a bola para o filho dele, que é? Não é um dos filhos, mas quem é o filho da sucessão real? Esse tem que ler bastante a Bíblia, lembrar. Mas é chave na história. Começa com R de Roberto. Roboão. Se alguém falou, fala alto, gente. Falou também, fala bem alto. Quando ele falar baixinho, Rosinha, dá um... Quero ver a Rosinha falando bem alto ali. Roboão, e o que acontece durante o reinado de Roboão? Divide. Porque Salomão começou o reino pedindo sabedoria para Deus. E Roboão continuou na etapa dele pedindo sabedoria para quem? Para a moçada, né? Rapaziada, vamos lá, a gente quer entender. Vamos lá, como é que a gente faz isso aí? Não, se seu pai era durão, você vai ser mais pesado com eles ainda. Divide o reino. E aí a gente tem 2 reinos a partir daí. Quais são o nome dos 2 reinos que vão ficar? Também. Que mais? Outros nomes que a gente tem? Do norte e sul. Qual? Não. Judá é um deles. Pode. Judá e Israel, não é? É isso aí. E quem que assume? A Nádia já é dos professores, Nádia. A Ana ali é do time dos professores. E quem é que fica com o reino de Israel? Quem que é o chefe, o líder lá? A gente lê muito o Novo Testamento, né? Percebem? É um cara que é quase igual Jeremias, o nome. Não é Neemias. Hã? Qual? Jeroboão, adolescentes, é isso aí, Jeroboão. Isso aí. Ó, vamos participar, adolescentes, os adolescentes aí, vamos participar, Jeroboão, pontaço, né? Vale 10 pontos. Ai, não tô brincando, né? É isso aí, gente, ó. Ficam essas 2 nações, né? E quantas tribos fica o reino do norte, o reino de Israel, dirigido por Jeroboão? 2 não. Quantas que ficam com o reino do norte? Não, esquece o dedo aqui, não tem nada a ver com isso. A mão está independente aqui. Quantos? Não é uma, é 2. Judá é 2. Agora é só... Isso. Aí é a matemática, né? 10 tribos ficam com Jeroboão, tá? E como é que é o reino de Israel? Que fica, eles fazem certo, eles fazem bonito, eles...
Ó, vamos lá. Ó, eu vou encurtar aqui porque a gente tem bastante coisa para cobrir aqui ainda. Ó, o reino de Israel é um reino totalmente desviante. Eles já começam fazendo altares idólatras em Dan e Berseba, porque eles não queriam que o povo fosse lá em Jerusalém adorar. Que eles vão para lá, eles vão voltar a se unificar. Jeroboão falou assim, não, eu quero eles aqui no território. Aí ele faz o que Deus falou que não era para fazer. Ele cria altares nesses lugares, ele levanta novos sacerdotes que não eram sacerdotes e faz tudo errado. O profeta tinha falado, ó, se você manter na linha, a história continua aqui com você também, mas eles fizeram tudo errado, né? E olha, esse rei de Israel do norte aí, né? Eles tiveram 19 reis. Quantos deles obedeceram a Deus, agradaram alguma forma a Deus? Nenhum, irmão. Nenhum. E aí eles sofreram o exílio muito mais cedo. Porque depois eu vou perguntar lá do outro lá, né? Mas aí, isso é importante, gente, eu tenho que encurtar aqui, mas olha como a Bíblia é rica, né? Ixi, já, meu Deus, é mesmo. Ixi, deu ruim, né? Mas assim, olha, que acontece? Eles sofreram um tipo, isso aqui é um detalhe muito importante. Eles sofreram um tipo de exílio, diferente. Por quê? Porque o reino do norte, o povo lá da Síria, eles tiraram o povo de Israel e levaram para outras nações e trouxeram o povo de outras nações e botaram em Israel. É por isso que o povo de Samaria ficou conhecido como um povo o quê? Misturado, impuro. Para o judeu isso era um caos, não é? Porque o método que foi aplicado pela Síria de exílio lá, pelo isso entre os próprios judeus, né? E nunca mais se restabeleceu como um governo, né? Como um reino conforme Deus de fato queria. Mas aí a gente tem Judá, que é o outro reino, que é a partir de Judá que o povo da Bíblia começa a ser conhecido como povo judeu. Antes disso não eram os judeus, eram os hebreus. Estou contando aqui para a gente, né, sumarizar isso aí, os hebreus, né? E aí eles tiveram 20 reis. Desses 20, 8 de alguma forma agradaram a Deus, só 8. 12 pisaram na bola, né? A gente vê como é que é. Eles foram para o exílio na Babilônia lá no ano de 586, e o método de exílio foi diferente. O povo foi levado, mas a nação ficou lá, por isso que eles puderam depois voltar. E eles ficaram 70 anos no cativeiro, né, para valer. Aí eles começaram a voltar. Quem são o nome dos 3 homens que fizeram parte da volta? Eu tenho falado aqui nos últimos domingos aqui. É o primeiro de todos. Neemias, a gente voltou de trás para frente. Neemias, Esdras, Esther é desse tempo aí, desse período, mas começa com Z. Não é Zacarias. Zorobabel é da primeira turma, né? Eles voltam, por quê? Porque Ciro da Pérsia liberta, e aí a gente tem a história da Bíblia do Antigo Testamento indo até Malaquias, que é mais ou menos o ano de 430 a 425, tá? Então, gente, essa é a sequência da história que a gente viu, encurtadamente, né? E a gente vê o quê? Muitos subgrupos, muitas micro-histórias, mas em todas elas vai mostrar Deus se revelando dentro do contexto da história dele, geral, não é? E a gente vai vendo isso aí. Pastor? Sim. Só uma aberturinha rapidinha. Sim. Como nós vamos fazer nesse panorama, seria interessante localizar, né, alguém que talvez não esteja localizado, em relação aos profetas. Porque nós passamos agora pelo exílio, já estamos indo ali falando de Malaquias, localizar esses profetas, em que lugar desse panorama esses profetas aparecem? Perfeito, ótimo. A gente vai fazer no próximo slide aqui, porque os profetas, como a gente começa a olhar a Bíblia nessa sequência que é quase cronológica, mas não é, quando chega os profetas gera uma bagunça, porque a Bíblia nossa ela é organizada segundo a lógica da Bíblia hebraica, que aí eles colocam o Pentateuco primeiro, depois eles colocam uma outra classificação de livros que chama os históricos, e aí depois tem os profetas. Por isso que na Bíblia a gente tem os profetas, é a última seção, aí tem os profetas maiores, menores e tudo mais. É a lógica da Bíblia judaica.
né? E os profetas, assim, tem profeta que ele profetizou para a nação de Judá, tem outro que profetizou para a nação de Israel, mas tem outros que profetizou, mandou profecia ali e aqui, mandou para os dois, e tem outros que são antes do reino ter se dividido ainda. Então percebe a importância de entender a Bíblia, de estudar a Bíblia, porque senão às vezes você vai pegar um profeta para ler lá, você não sabe onde o profeta está, o que ele fez, de onde ele vai, você fica perdido. E a mensagem que ele está profetizando tem tudo a ver com o contexto do qual ele está profetizando. Por isso que a gente gasta tempo, a gente investe energia falando de contexto, essas coisas. Porque, por exemplo, vamos lá, quando você pega Ageu ele é o profeta que está em meio a esse momento do qual nós estamos estudando à noite aqui de Neemias. Porque Ageu é aquele que está naquele momento que o povo de Judá voltou e já está de novo em Israel. Mas aí o povo lá voltou, aí eles começaram assim, está dando muito trabalho aqui, ao invés da gente, vamos aqui, eu vou reformar minha casa, eu vou reconstruir as obras, né, que a gente tem falado. Vamos com tudo, vou fazer uma bela de uma casa porque eu voltei para Jerusalém. Começaram a tratar a reconstrução do templo com menor desprezo. E aí o profeta vem na mensagem falando assim, olha, o que vocês estão fazendo? O profeta vem e aí a coisa retoma lá e tudo mais, tá? Então, gente, é importante a gente olhar esses fragmentos, porque todos eles vão revelar Deus, vão revelar traços da característica de Deus, como Deus é, como o homem é, porque vocês perceberam um monte de episódios aqui que a gente é muito igual. Eu fiz até umas brincadeiras aqui, mas mostra o homem é sempre o mesmo. O homem que começa certo, depois perde o rumo. O homem que quando a coisa fica boa, o homem descabeça. O homem quando obedece, ele vai muito bem, mas quando ele desobedece, ele sai da vontade de Deus, ele vai viver histórias complicadas, não é? E tudo isso precisa estar para a gente, não é? De uma maneira muito clara. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui, que eu listei, não é? Quando Deus sacrifica um animal para prover roupas para o homem, o que Deus já está apontando? Deus já está apontando para Jesus também, que lá depois é um inocente que vai ser sacrificado para pagar o erro de um outro, né? Quando Abraão vai lá, sacrifica um cordeiro também, mesma coisa, Deus ele entra com a providência quando a fidelidade se é praticada. Às vezes tem muita gente que não se lança ao desafio da fé, da fidelidade e tudo mais, porque está esperando a providência primeiro. Tá na ordem inversa do que a gente vê aí, né? A gente vê Noé e família, fala o quê? Fala sobre a obediência que traz a vida. Por quê? A história de Noé fala sobre o começo lá do Éden também. Se você obedecer, beleza, o povo, a família de Noé obedeceu lá, sobreviveram, mas desobedeceu, a água veio, né? Então, os ciclos de Juízes, né? A gente vê assim, que Deus ele sempre é fiel e o homem, né, ele precisa lutar para permanecer fiel. A gente vê sobre isso. Quando o homem decide caminhar com as próprias pernas, a coisa não vai bem, não é? A gente vê que o homem, muitas vezes, ele deixa de priorizar Deus e ele quer um rei, ele quer ídolos, não é? Ele quer o fruto proibido, ou seja, a história sempre de que assim, o homem ele se dá muito mal quando ele sai daquilo que Deus deseja. Não é? A gente viu sobre a carne do Egito, sobre ser ingrato e desviante do cuidado de Deus, de falar assim, não, eu quero o que Deus quer para mim hoje, porque eu não estou comendo a melancia, eu não estou comendo a carne lá, não tenho aquilo que eu tinha no Egito, mas lá eu tinha opressão, aqui eu estou vivendo a história de Deus, Deus está se revelando para mim, eu estou grato a Deus pelo que está fazendo hoje. Mas o homem, ele vive muito esses episódios, né, Grazi? Pastor, eu queria só fazer um paralelo disso que o senhor está falando, a época que o povo é liberto do Egito, trazendo isso para os nossos dias, né? O povo, ao invés de olhar o que Deus está fazendo naquele momento na vida deles, fica olhando para trás. E isso a gente pode trazer para os dias de hoje. A gente fica assim, nossa, mas na época do pastor tal era melhor. Na época de tal líder, nossa, tinha isso. Ou era pior, ou era melhor. E a gente não vive o que Deus tem para a gente hoje. A gente fica olhando para o passado da nossa igreja e Deus pode ter algo novo para a gente viver hoje no nosso caminhar. Amém. E a gente fica olhando só para o passado. Perfeito. Lendo a Bíblia, lendo a história, as micro-histórias, a gente entende toda a história que reflete na nossa história. Olha como isso é profundo. Bíblia, lá falaram de Esther. Esther, ela faz parte desse recorte depois do exílio babilônico lá, quando tem lá o rei da Pérsia e tudo mais. É um livro que fala sobre aquele momento.
fala que Deus provê livramento para o seu povo, porque os planos de Deus nunca se frustram. Por quê? Porque de todo o povo judeu que poderia ser exterminado, o livro conta essa história, estava a raiz que ia chegar até Jesus, e Deus não deixa isso acontecer. Porque em tempos difíceis, em tempos de tribulação, bate aquele medo de, eu vou permanecer fiel ou eu vou retroceder? A Bíblia dá referência para a gente assim, permaneça fiel, porque Deus provê livramento. A gente lê, aprende, aproveita isso olhando o Antigo Testamento. O livro lá de Ruth, mesma coisa. O povo era altamente segregador e tudo mais, e Deus faz por meio de Ruth vir a descendência de Jesus. Todas essas histórias, elas contam da história completa. E a gente precisa ter esse mapa da história completa para entender os episódios, entender de como e de que forma Deus se revela para a gente. Percebe essa ideia do que a gente está falando aqui? Jonas, Deus da misericórdia para aquele que se arrepende. Daniel, que nos ensina a sermos fiéis, mesmo em tempos difíceis, a todo e qualquer custo. A gente vê, enfim, vários exemplos aí que são muito bacanas. Agora eu vou pedir para que o próximo slide a gente coloque aí. A gente está terminando, tá, gente? Pode colocar de uma vez só. Eu coloquei ele com os efeitos, mas pode ir com a setinha para baixo. Pode ir várias vezes. Eu não vou conseguir ler lá atrás, eu tenho que ler aqui com vocês. Aí, mais um, acho que é o último, É o último, É. Gente, essa sequência aqui são agrupamentos que nos ajudam muito a entender essa história do que a gente vê. Por quê? Porque a gente agrupa temas para a gente entender quando a gente vai para a Bíblia ler. Isso a gente não vai fazer aqui em 2, 3 minutos nessa aula DBD, mas a gente vai disponibilizar esse material, porque é importante. Lembra do que a gente viu na primeira aula? Toda vez que você vai ler, onde que esse texto ele está inserido para fazer parte disso, Então a gente, por exemplo, a gente tem lá o princípio, é toda aquela época que fala de Gênesis, que a gente pode falar assim, de Gênesis 1 até Gênesis 11, que é aquele momento que acontece o dilúvio, o homem, Deus já dá uma geral, já fala pela obediência, quem não obedecer vai sofrer as consequências, tudo isso acontece em Gênesis. Depois a gente entra na era patriarcal, que é de Gênesis 12 até Gênesis 50, que começa Abraão lá os 3, e depois a gente tem José e toda a sua família lá no Egito. E aí a gente tem o Êxodo, que conta Êxodo, quando a gente fala, o livro é Êxodo, só que esse período no deserto, a gente vai ter Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O Deuteronômio, ele contextualiza a entrada na Terra Prometida, E aí depois que entra na Terra Prometida, aí tem a posse, tem a partilha lá do território, e tem o período de juízos, tudo isso nessa época aqui, tá? Aí depois a gente tem a monarquia a gente tem o reino com os 3 reis, Saul, Davi e Salomão, e aí depois 2 reinos, que é quando se divide, e aí cada um deles vai viver uma história distinta. Uma vai ser a história do reino de Israel, e a outra vai ser do reino de Judá. Quando a gente lê no Antigo Testamento o reino de Israel, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque dependendo do momento em que você tiver da leitura, pode dizer respeito às 12 tribos, ou em outro momento pode ter a correlação aos 10 tribos, Então Judá não, reino de Judá já é claro, é depois de 500, de Roboão, quando divide e tudo mais lá, Então, mas é importante porque daí a gente vai ver que a história de Deus, ela permanece apesar das falhas do homem, O homem falhou, mas Deus continua a história com o seu povo. Acontece o exílio dura 70 anos, só que depois de 70 anos o povo começa a voltar. A gente está estudando Neemias aqui, só que Neemias, por exemplo, eu falei isso numa das mensagens, é mais ou menos 140 anos depois que o povo foi exilado. Pastor, menos 70. É porque depois de 70 anos eles começaram a voltar. Primeiro voltou o Zorobabel com uma galera. Aí depois veio Esdras, tentaram reconstruir um muro, uma loucura, brigas, toda coisa lá. Lê lá no livro que você vai aproveitar. A história. Aí depois vem Neemias, que Neemias já vem aí nessa faixa de etapa aí. E aí, quando a gente tem lá esse final, é quando a gente tem então que eles estão lá na terra, e aí tem os profetas. Por exemplo, o profeta Malaquias é o profeta desse tempo aí de Neemias e tudo mais. Por isso quando ele fala assim, olha, tragam os dízimos à casa do tesouro, é que é o mais famoso, Desculpa aí, que eu estou lembrando disso.
Mas assim, ele está falando assim, olha, a gente não deixa de ser comprometido, não vai fazer igual no tempo de Juízes lá, que o povo, quando foi abençoado por Deus, voltou para a terra, começou a afrouxar de novo. O grande problema que mais foi sério, que levou o povo de Judá para o exílio, foi a idolatria. Quando o povo foi lá para o exílio, sofreu barbaridade, voltou, o povo nunca mais teve problema com idolatria. Judeu não tem problema com idolatria. Principalmente, eles aprenderam a lição. Só que as outras falhas, eles começaram a cuidar mais da própria casa. O livro de Malaquias, ele faz perguntas que o povo estava já meio que começando numa murmuraçãozinha para Deus. E Deus já vem tratar ali por meio do profeta Malaquias. Hã? Exato, né? Então, tudo isso acontecendo, gente, no Antigo Testamento. Percebe essa importância das micro-histórias que fazem parte da história maior? Agora a gente vai terminar aqui com umas perguntas aqui que eu quero perguntar para vocês, para a gente ver isso aqui. Participações, por favor. Livro de Crônicas na Bíblia, já conhecem, certo? Ok? Livro de Crônicas fica em qual momento dessa história aí, por exemplo? Livro de Crônicas. Essa é meio difícil, né? Crônicas é um livro... Quer responder, Anneli? Isso. Olha a diferença. A gente tem o livro dos Reis, 1 e 2, e a gente tem o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Qual a diferença entre eles? O dos Reis conta a história dos reis de Judá e de Israel. O de Crônicas, ele conta só coisas boas, glórias e do Reino do Sul. É diferente, esse é um drive importante. Então a gente vai falar, Crônicas faz parte desse momento aqui, 2 reinos. Porque daí o reino já dividiu, Crônicas conta a história boa, os méritos e tal, com relação ao Reino do Sul. Ezequiel. Olha só a importância de saber onde está na Bíblia no momento histórico. Ezequiel, alguém arrisca? Profecias. Ele faz parte. Eu tenho que falar da parte dos profetas lá que a Clarice lembrou também. Mas é isso, Ezequiel, ele está aqui nesse momento chamado exílio. Porque Ezequiel é alguém do exílio. Ele é alguém do comecinho do exílio. Tá? Já ia falar outra coisa. Já falei esse aqui, Malaquias, de onde que é? Malaquias é desse momento aqui, Ele é do tempo do retorno do reino para Jerusalém lá, para tudo mais. Números é de qual momento? Números é ali, do Êxodo. Lembra que eu falei dos livros do Pentateuco? Não é? Ixi, esse aqui é universitário nível hard, hein? Cadê o pessoal da teologia aí? Brincando. O livro de Jó. Gente, olha só, Jó está no meio da Bíblia, mas Jó é lá dos primórdios, é muito antigo, quer dar a impressão que está ali, né? Aí depois de Davi e tal, veio Jó, não, é de outros tempos, é muito curioso isso aí. Provérbios, Eclesiastes, faz parte de qual momento? Da terra prometida adiante, que mais? É da época dos reinos, porque da época de Salomão. Salomão está na onde aí? Salomão está aqui, 3 reis, e faz parte de um dos 6 aí, né? Esdras, Ageu, estão na onde? Aqui, porque eles são tudo da época da volta do exílio, né? Esdras, Ageu, Esther, já falei também, Esther está aqui nessa época aqui do exílio babilônico aqui, né? Levítico está lá, eu estou encurtando aqui, está no Êxodo. Deuteronômio está no Êxodo. Gente, isso aqui parece difícil, mas a Bíblia é a revelação, a história de Deus por meio da história. A gente vai disponibilizar esse material, por quê? Porque a gente precisa conhecer a história para se aprofundar, para ter essa riqueza de detalhe. Senão a gente não se interessa por entender a história. A gente fica meio perdidão. O profeta. A gente vai pegar profetas aí, igual eu falei, Zacarias, Malaquias, Ageu, eles estão nesse momento aqui, Babilônia, eles estão
nos 70 anos lá de exílio depois do retorno. Faltou um aqui, faltou retorno. Aperta mais um aí, tem mais um? Acho que eu falhei, hein? Eu não incluí aqui. Olha lá o retorno, ó. Eles são um povo que já voltou para o reino, né? Quando a gente fala sobre outro profeta lá, Jeremias, muito conhecido, não é? Jeremias é o profeta que estava lá nos finalmente lá do exílio, porque Jeremias ele está ali quando a cidade está cercada, os babilônicos vão derrubar tudo, e ele está falando, se entrega que é o plano de Deus para vocês quebrar a crista, e vocês vão ser poupados, porque era de fato o plano de Deus, assim, o que Deus orientou, né? Mas o povo, né, o rei lá, os seis tal, não, nada. Aí o que acontece, né? Jeremias foi, inclusive Jeremias 40 mostra que Jeremias ele estava lá no momento em que Jerusalém é invadida, entendeu? Então assim, a importância da gente conhecer os momentos que tudo isso está acontecendo, porque a gente tem que dominar essa história toda, tem que dominar os micros históricos, as micro histórias, para a Bíblia fazer parte da gente, para a gente saber dessa história. Olha, pastor, eu estou muitos anos na igreja, amém, vamos conhecer esse livro. E a gente vai dispor de e-mails porque a gente tem que ter esse adentramento ao livro, né? Porque senão às vezes a gente fica num nível assim, você pega lá, está contando a história de um personagem de um tempo que você não sabe para onde vai, de onde veio, como vai parar, e rola, né, uma situação muito que você fica perdido. Você tem profeta que ele está falando de tempos muito primórdios aqui para trás, depois lá de Samuel, quando os profetas começaram a existir e tudo mais, mas está falando de outros momentos, outros que estão falando do final, e a gente precisa conhecer essa história, né? Então a gente vai terminar aqui. Eu quero abrir para participações, perguntas, comentários. A gente, 11 horas é o horário proposto aí, graças a Deus tem 10 minutos ainda, estava como eu disse, já ser 11h04, 11h05, fiquei aliviado. Perguntas, comentários, dúvidas? Vocês não estão assustados não, né? Sabe por que, gente, a gente se assusta? Porque a gente aprende a ler a Bíblia como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessa. Caixinha de promessa, e tira lá a promessa. O Senhor é contigo, o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Bênção. Mas é a história do Deus que está se revelando para a gente. Vocês entendem no primeiro dia, quando eu falei da importância de você falar assim, é o meu livro, é um livro, a Sandra falou isso hoje, é um livro de releitura, você vai ler a Bíblia a vida inteira. Todo bom crente que é fiel, que é piedoso, que entende que ele quer crescer na graça e no conhecimento, o livro de cabeceira, a Bíblia, tenho que dominar, porque quanto mais eu leio, eu vou crescendo, isso vai criando raiz dentro de mim. Lá no primeiro dia a gente falou que isso é desafiador, porque a gente está num tempo de muita internet, muito conteúdo, é lazer, é um monte de exploração de conteúdo, e às vezes a gente não acha tempo para a Bíblia. Por isso que os crentes do passado davam um show de Bíblia para a gente. Os irmãos do passado, se pegassem uma EBD dessas aí, eles iam me colocar na parede com umas perguntas aí, tipo, pastor, você não lembra daquele lá, você não colocou aquele lá, ia me pressionar, e pastor, pulou aquele. Entendem a importância de conhecer a história bíblica? Mas não quero que vocês fiquem assustados. Eu estou olhando para vocês aí, vocês estão olhando assim, ai meu Deus do céu. Comentários, por favor, participem. Podem. A igreja não quer comentar? Então, eu sempre coloco lá quando eu estou dando aula lá na nossa sala, né, Sandra? Que é muito importante ler a Bíblia inteira, pelo menos umas 4 vezes na vida. Assim, dá trabalho, é cansativo, a gente dorme por cima dela, né? Aquelas passagens que a gente vê Deus mandando exterminar todo mundo, até criança, a gente fica assim meio chocado, mas tudo tem fundamento, né? Tudo. Então, a gente só vai aprender mesmo assim a história um pouco melhor, né? Porque a gente não vai aprender tudo nunca, né? É lendo várias vezes. Terminou de ler, começa de novo. Começa. E muita escritura que você leu na primeira vez já vai ser diferente na segunda vez, você vai ter outro entendimento, né? Com certeza. Então, acho que o segredo é esse mesmo, é se esforçar e também ter as leituras diárias do dia a dia, que é uma coisa que a gente busca a vontade de Deus, né? Para a vida da gente, mas eu acho assim, historicamente é bom ler ela inteira. É fundamental, e algo que eu chamo a atenção, assim, olha,
Um irmão aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele fez uma sugestão no primeiro dia de aula, achei fantástico. A gente vai publicar depois o nome de alguns pastores, algumas pessoas que têm muito conteúdo na internet como referência, porque às vezes assim, vocês não precisam só assim, o que o pastor pregar aqui no domingo é o que eu estou estudando no momento. Se você abriu a Bíblia para fazer uma leitura diária, né? Encontrou um texto ali que tem desafios, você pode colocar na internet, no YouTube, que todo mundo tem hoje no Android aí e tal e tudo mais, né? Colocou lá o nome, a referência da passagem, o nome de alguns pastores sérios ali, você vai ter mensagens que você vai se alimentar da palavra de Deus naqueles dias lá, não é? Ninguém precisa, pastor, mas eu não sou de tanto estudo, de tanta leitura. Se você gosta, a gente pode e vai depois propor materiais para você. Mas assim, a Bíblia é a base e depois, assim, a internet, a gente tem bons mecanismos, tem bons conteúdos para vocês entenderem isso aí. Não se assustem, gente, porque isso aqui, vocês viram que eu fui contando a história aqui? Isso aqui, eu sou da época da briga de Bíblia lá na EBD, da criançada junior, lá espada ao ar. Então a gente já, embaixador do rei, essa turma, a gente fazia miséria. Então aí é uma coisa que você vai cultivando com a revelação de Deus. Você vai entendendo quem Deus é, como Ele pensa, você vai entendendo a expressão, a dimensão da misericórdia, da grandeza, do poder de Deus na história que Ele contou. E a história maior é composta pelos episódios menores, entendeu? Semana que vem a gente vai falar do Novo Testamento. Que Deus abençoe vocês. Mais algum comentário? Mais alguma colocação? Irmã Dina? O bom seria, apostilas para esse. Sim. É uma boa colocação, irmã. Por que a gente está fazendo isso? Sabe por que a gente está fazendo isso aqui? A gente sempre tem uma boa oportunidade para falar assim, nossa, o próximo EBD dessa eu quero ser o maior pontuador lá, né? Mas assim, a gente vai começar em algum momento a estudar livros panorâmicos, aprofundamento na Bíblia. E a gente está dando essa ideia de mapa agora. Porque daí depois quando a gente pegar o livro de Oséias lá aí Oséias tem umas coisas, né, muito fora da curva e tal, a gente já tem... Antes de estudar o livro a livro, é importante a gente ter a ideia do mapa, do panorama, da onde a história sai, da onde ela vai. E eu abri para a Bia aqui, puxa, Salmo, está falando de Salmo de Davi, puxa, Salmo de Davi, então Davi que é aquele personagem nosso dos 3 reis, é um período que Israel está na sua ascensão, não é um reino dividido, mas é um reino separado. Eu estou gastando essa energia aqui porque para a gente também ter mais contextualização de mensagens suaves, irmãos, porque às vezes eu estou falando, é o reino de Judá, aí dá a impressão assim, o pastor está falando, uma hora ele fala reino de Israel, reino de Judá, mas é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando eu falo o reino dividiu, é porque dividiu, porque antes era tudo junto, chama igual, mas muda. E aí, vocês precisam entender essa história para falar assim, olha a riqueza do que a gente está olhando aqui na palavra de Deus, ter esse aprofundamento. Então, eu não quero gente assustada, eu quero gente, nossa, eu vou ler a Bíblia 4, 7 vezes, vou reler, vou ter no celular. Hoje em dia a gente tem versão boa, a gente tem material, tem conteúdo, mas a gente vai para as apostilas assim, viu, irmão? Vai chegar um momento aí, a gente vai ter EBDs aí mais à frente, que vai olhar livro a livro, e é importantíssimo daí ter tudo isso na mente, isso nos ajuda muito, tá bom? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Por favor, não se assustem. Estou preocupado, eu vejo o pessoal falar assim, achei que a Bíblia era mais simples, né? Gente, mas é a revelação de Deus. E lembra daquilo que eu falei no primeiro dia, né? A gente se dá a conhecer por meio do nosso revelar das nossas histórias. Deus é assim, Deus está mostrando coisas para a gente por meio da sua palavra. E a gente tem que ter essa gana de falar assim, quero conhecer o meu Deus. Quero conhecer a evolução dessa história. Quero, não é para ser o maioral, falar, chega na igreja, eu depois que eu peguei uma EBD, eu li a Bíblia 10 vezes e agora eu sou o doutor Bíblia na EBD, não é para arrogar, é para você ser alguém que é nutrido, cheio, pleno da palavra de Deus. Para quando alguém falar um personagem da Bíblia, você, já li, já sei. Olha o contexto, do que se trata, onde estava, era rei, era juiz, era patriarca. E Deus vai nos abençoando. Amém?
Quem quer orar aí para encerrar essa nossa aula aí? Professores, alguém? Ó, dei a dica, hein? Vou pro livre espontânea indicação, hein? A Grazi está com o microfone na mão, ora então, Grazi. Agradecendo a Deus por isso. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos na tua casa, Amém, Pai, amém. Por esta rica oportunidade, Senhor, de aprendermos a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. De conhecermos a tua palavra mais a fundo, Senhor. Amém, E por Senhor. ele estar se revelando a nós a cada dia, Senhor. Amém, Senhor. Te agradeço, Senhor, por o Senhor estar capacitando, Senhor, o pastor, de uma forma tão rica e tão poderosa, Senhor, para nos instruir, ó Pai, nos teus caminhos, Senhor. Amém, Eu quero te pedir, Senhor, pelo restante do nosso dia, que o Senhor abençoe os teus servos, ó Pai, nesse descanso momentâneo em casa. Amém, E que Senhor. no final da tarde nós possamos estar reunidos aqui, Senhor, para te adorar mais uma vez, Senhor. Amém, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, porque o Senhor realmente tem nos abençoado de uma forma que nós não temos como agradecer, ó Pai. Amém, A obrigado, tua fidelidade Senhor. tem sido, ó Pai, conosco a cada dia e nós te agradecemos por isso, Deus. Amém, É isso que eu Senhor. te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa tarde, irmãos, que estejamos aí abençoados pelo Senhor em todo o nosso domingo.